Fala galera, tudo bem? Meu nome é Danilo Picucci, eu sou Community Program Manager aqui no Cubo Itaú. E a gente está aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o Web Summit, um evento que aconteceu agora em 2019 lá em Lisboa, que acontece há alguns anos já, que é um dos maiores eventos de tecnologia e inovação da Europa e do mundo. Eu estive lá representando o Cubo, junto com a Bela aqui da B3 e o Rodrigo lá da Xiaomi. E a gente vai conversar um pouquinho, mas primeiro de tudo contar para vocês o que é o Web Summit, né? Ele é um evento que dura 4 dias, começa numa segunda-feira à noite e vai até quinta-feira à noite, e onde ele reúne um monte de grandes empresas que estão ali interessadas em inovação, um monte de startups do mundo inteirinho que vai para lá selecionadas para poder participar e fazer negócio com grandes empresas, também entender o cenário de inovação. Tem mais de 1.000 palestrantes alocados no evento que falam dos mais diversos assuntos, desde o futuro do dinheiro, futuro das sociedades, tendências em política, tendências em inovação, obviamente, tecnologias inovadoras, tem um monte de trilha de conteúdo. E, obviamente, também para a galera se conectar. Então, um evento que esse ano tiveram 72.000 pessoas participando, e, se eu não me engano, foram mais de 90 países representados nessa dezena de milhares de pessoas aí. E é um evento que acaba sendo um evento chave no ecossistema mundial de inovação. Acho que é legal falar também. Bom, Isabela Neves, eu sou coordenadora de inovação aberta na B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil. E eu ia falar também que eu acho que ele é um evento chave porque ele é porta de entrada para a Europa, né? Então ele fica muito bem localizado, porque ele fica ali em Lisboa, então ele aporta tanto do ponto de vista de América, conexão com a Europa e Ásia, ele acaba sendo muito bem localizado, então é bem plural o pessoal Concordo. que está lá, né? Eu sou o Rodrigo Terron da Xiaomi, acho que é a minha terceira participação, ou melhor, foi a minha terceira participação no Web Summit, e eu fui as 3 vezes como expositor. Uma das coisas muito legais para a startup é que ele cria uma jornada que você vai fazendo de acordo com as edições. Então, a primeira vez que eu fui em 2017, a gente foi numa categoria de alfa, então a gente era de fato uma startup early stage e a gente participou de uma área com outras startups early stage. Mais ou menos são umas 2.000 startups que vão nessa categoria de alfa. No segundo ano a gente já estava numa condição um pouco melhor, a startup estava crescendo, a gente foi como beta, e aí já são mais ou menos umas 600 startups que tem como beta dentro do evento, e aí já aumenta o nível do network, as pessoas que param ali, investidores, parceiros, corporates que vão, eles já sabem que é uma startup que está num segundo passo, e esse ano a gente foi como growth, e foi super bacana, porque a gente se conectou, e são pouquíssimos, então a dimensão do Web Summit é muito grande, são 4 pavilhões de feira de negócio, e a growth fica em um dos pavilhões, e são ali mais ou menos umas 100 startups. Tinham outras startups brasileiras como Growth, isso é super legal. Isso significa que mais empresas brasileiras estão fazendo essa jornada e passando a trilha de conhecimento. Além disso, tem toda uma conexão que eles fazem com mentores, tem possibilidade de pitch lá dentro do evento. Então, para a gente fazer esse ciclo completo foi bem interessante. E o evento ele oferece um suporte para que você cresça. Então, no decorrer do ano, o pessoal, o time do Web Summit acompanha a gente, vai falando, cara, e aí, vocês alcançaram esse próximo step? Como que vocês estão? Vocês vão de novo? Então, acho que isso é bem interessante em termos de conexão e de acompanhamento mesmo. A gente recebe um cuidado diferente a cada ano e a gente percebe que é algo muito importante para eles, né? As startups estarem lá eu acho que o core do evento e essas conexões que eles geram com certeza geram muitos negócios. Para a gente gerou bastante desde o primeiro ano, tanto com o Brasil, porque tem muito brasileiro lá, quanto possibilitou a gente validar nosso negócio do ponto de vista de internacionalização, validar como funcionaria em diversos países. Então, eu sempre gosto de falar do evento, que é um evento bem completo para quem tem startup e para quem está tentando seguir uma trajetória aí de internacionalização. E aí o que é legal, cada um tem um ponto de vista aqui, porque eu como corporate, como empresa, eu fui muito do ponto de vista de conteúdo, porque é como o Danilo falou, né? A gente tem conteúdos totalmente tendência do que está saindo no mercado. O que eu gostei muito é que as discussões, elas colocam você num outro nível do que está sendo discutido aqui no Brasil, porque elas acabam sendo muito do ponto de vista global e sistêmico, né? Então, às vezes a gente acaba aqui discutindo muito, como que a gente está usando o blockchain no banco, por exemplo. E lá, não, blockchain como ele está sendo utilizado para resolver problemas globais, como desde refugiados até talvez a gente pensar em novas formas de documentação, como passaporte, deixar de ser e se tornar blockchain. Então, o que eu achei legal do ponto de vista como corporate, você vai lá muito para beber de uma fonte nova,
se questionar dentro daquilo que você está fazendo e sair dali pensando em coisas cada vez mais integradas, num ponto de vista muito mais amplo, né? E o que é legal é isso, ele consegue aportar no mesmo lugar várias experiências diferentes. Então, cada um aqui deve ter tido um tipo de experiência. Com cada pessoa que eu converso, é outra experiência também. Parece então, outro né, evento. são vários eventos num só, né? É isso aí, eu concordo 100%. Foi, para o meu ponto de vista, né, como hub de inovação, mesmo sendo um dos hubs mais relevantes do mundo, e um dos maiores, inclusive, foi totalmente diferente estar ali conversando com um monte de gente de vários países. Acho que, inclusive, o que eu mais conversei foi delegações. Acho que conversei com 28 delegações diferentes, 28 países diferentes, não só da Europa. Falei com gente da África, do continente africano, falei com gente da Ásia, falei com gente do Oriente Médio, Europa, Canadá, a América Central. Então, foi tipo, me deu várias visões diferentes sobre o que estava acontecendo em inovação ao redor do mundo. Quando eu falo inovação, é gente que está fomentando inovação, tá? Então, meu ponto de vista foi muito esse. E foi interessante, eu tive essa percepção foi muito igual de que as pessoas estão, que os debates no Web Summit eram uma visão sistêmica. Isso era muito interessante. As preocupações eram sistêmicas, então isso era bem legal também ver que as pessoas não fugiam às provocações. Então, em cima do palco, quem estava ali dentro tinha uma função de provocar a plateia e eles não fugiam a isso, então eu achei muito legal, porque os debates difíceis que eu vejo sendo evitados em eventos aqui no Brasil comumente não foram evitados lá, desde política num nível profundo até a aplicação de tecnologia como AI, por exemplo, no dia a dia da população. Foram discussões que foram levantadas, o risco da democracia, o risco da colaboração, o medo de perder confiança, para onde vai caminhar o dinheiro e os bancos, para onde vai caminhar o bem de consumo, o e-commerce, Amazon, cara, todas as discussões eu acho que eu vi ali. Robôs, foi tipo que a gente viu o robô andando no Web Summit. Então, esse tipo de coisa me abriu um novo olhar, assim. E acho que o que eu trago, acho que foi o maior aprendizado ali no Web Summit em conteúdo, que foi um dos motivos de eu estar lá também, um dos principais, foi que nós, como Brasil, hoje, a gente não está pensando globalmente mesmo. Tipo, antes existia, eu já tinha ouvido muita crítica de que a gente tinha muito startup que não nasce pensando global, ao contrário de outros ecossistemas, mas eu percebi que não é um problema das startups. É um problema do nosso mercado, assim, né? Nós, como cultura de inovação, não estamos olhando para o resto do mundo e não estamos pensando o que o Brasil vai impactar o resto do mundo, o que nós fazemos ou o que nós podemos fazer. E isso traz um problema maior na minha visão, que eu gosto muito de sempre levantar, que é tipo, nós não estamos vendendo o Brasil para o mundo e isso é um problema, sistematicamente falando. Na verdade, é isso, né? O quanto a gente se vê, na verdade, inserido no mundo e que a gente faz parte disso e tem que trocar. O que eu achei que me impactou muito foi a abertura. Eu senti que a abertura foi um soco no estômago. Eu sempre esqueço o nome dele, como é Edward Snowden? O Edward Snowden. Nossa, gente, que é aquilo? Ele destruiu, porque ele colocou a gente para refletir sobre a questão de data rights, como que a gente olha para isso. Eu acho que uma discussão central no Web Summit foi com relação ao uso de dados. Por parte de todos os stakeholders relacionados, tá? Não é uma coisa hoje que é um problema somente do Facebook, que não é um problema hoje só da Amazon, é um problema de todo mundo. E a gente tem que inserir o Estado, a gente tem que inserir órgãos reguladores, a gente tem que trazer as startups, as empresas, todo mundo junto para pensar, cara, estamos lidando com uma coisa tão nova, que ela só vai funcionar, a gente só vai saber criar novas regulamentações a partir disso se a gente fizer algo colaborativo de fato, né? Algo co-criado com todos esses pontos de vista, né? E eu não tinha tomado uma consciência da amplitude disso. Tamanho do problema, né? E longo prazo, né? Eu acho que o evento ele foi sobre sustentabilidade no ponto de vista de longo prazo de negócios, assim. A sustentabilidade deixa de ser só uma visão green para ser uma visão de tudo que a gente faz. Ela já não é uma coisa a ser discutida, ela é uma coisa que tem que ser inserida e ela é inovação de fato, né? Porque aqui eu sinto que às vezes a gente também diferencia muito. Então, do ponto de vista de corporate, eu percebi o tanto que sustentabilidade e inovação é junto. Hoje você só inova se você também de fato está pensando em algo que é a longo prazo e que de fato vai entregar uma solução para a sociedade. Não dá mais para a gente não criar soluções para a sociedade. Eu acho que teve muito discurso do propósito também. Isso, você falou da abertura, eu lembro que em 2017
a abertura foi falado totalmente de inteligência artificial, então era o contexto, falando, pô, qual o impacto, o que vai acontecer, como vai funcionar. Do ano passado, foi uma abertura falando dos riscos da internet, então foi o criador lá do www, ele que palestrou, e ele falou, cara, eu criei, agora estou tentando como a gente cria aqui um acordo a nível mundial para melhorar e para controlar. E esse ano foi esse contexto de dados, esse contexto de sustentabilidade e muito também do impacto, né? Assim, pô, qual é o impacto que o teu negócio está gerando? E isso desde a startup até a corporação. Desde o dinheiro que está saindo, de onde está vindo esse dinheiro de investimento, esse dinheiro está indo para onde, como que esses negócios estão crescendo. Teve um pouco do discurso também falando desses grandes investimentos que está acontecendo e de negócios que muitas das vezes também não estão parando em pé, ou a conta não está fechando. Então, assim, acho que esse ano ele trouxe um contexto muito de reflexão, né? Acho que todo mundo saiu meio provocado do tipo, pô, será que o mundo está indo para o lado certo? E é nítido essa questão do quanto o Brasil ainda está um pouco distante, né? Embora a gente foi uma das maiores delegações e cresceu muito a delegação brasileira de 2017 para cá, a gente ainda tem algumas barreiras muito grandes. Acho que uma barreira muito grande da globalização é o idioma, então a gente tem ainda muito, tipo, tem um desafio muito grande, então a gente tá, embora o evento é em Portugal e as pessoas falam em português o tempo todo, o evento todo ele é em inglês. E o cara que é português, ele sai ali da segunda, terceira série já falando português, inglês e um terceiro idioma que ele escolhe, que pode ser francês, alemão. E a gente ainda tem uma dificuldade muito grande, assim, a massa da população não fala um segundo idioma, e isso atrapalha muito. O Brasil é muito grande, então acho que a gente também realmente pensa muito em empreender local, e a gente não só é muito grande, como tem muitas culturas. Então, assim, a gente tem, aí brincando, aí passa de 30 culturas completamente diferentes no Brasil. Então, o empreendedor aqui, ele tem que pensar muito, putz, aqui funciona no Sudeste, isso aqui não vai funcionar no Rio, mas isso aqui tem que funcionar diferente, sei lá, na Bahia, e a gente acaba tendo que pensar muito isso, e às vezes a gente não para olhar falando, pô, peraí, vamos pensar um pouco global. Então, a gente tem um desafio muito grande nesse sentido. E eu acho que esse tipo de evento que mistura geral, assim, acho que tinha gente realmente... Eu acho que passa de 100 nacionalidades, muitas nacionalidades que tinha envolvidos. Sim. É interessante por causa disso, que você começa a olhar e fala, putz, o cara está resolvendo um problema que tem no Brasil, mas é um pouco diferente, mas ele está resolvendo de uma forma completamente diferente de como a gente resolve. E ver as startups expondo, a gente tem muito essa impressão, assim, em 2017, quando a gente foi a primeira vez, a gente voltou com 16 páginas de anotação de coisas que a gente percebeu só relacionado ao nosso mercado, que é o mercado de hackathons. A gente falou, cara, como que você faz hackathon na França? Como que você faz hackathon em Moçambique? Como que você faz hackathon, sei lá, a gente falou com muitas nacionalidades. E aí você volta e fala, cara, os caras enxergam a mesma coisa de forma completamente diferente e fazem de forma completamente diferente. Então, eu acho que esse mix é bem interessante. E esse contexto do evento torna o evento tão especial, assim. Das trilhas, achei bem interessante. Até que você falou teve muito um foco em privacidade, em dados, e curiosamente, se você olhar, né, as últimas duas palestras antes do encerramento, foi, cara, o assessor da presidência da República Americana, criticando a guerra comercial com a China pesadamente, inicialmente de forma velada, depois já virou um texto de tipo, estamos protegendo a liberdade, nossos filhos da pátria, tá, não sei o que, foi indo lá. E aí depois a relatora da Comissão da União Europeia, que é a moça lá que tá super famosa, que é quem tá multando o Google, multando o Facebook e metendo banimento nos caras por causa de dados, numa conversa ali mó aberta e falando muito sobre isso, sobre tipo, se a gente não colaborar para construir uma sociedade melhor, tipo, nada vai funcionar, não sou eu, não é o Facebook, é a gente. E isso foi muito chocante também para mim, foi bem legal. E fica claro que 2020 vai ser o ano de se discutir dados. Né? Exato. O uso de dados, na realidade. E como trabalhar junto, né? É mais do que dados, é como trabalhar junto. Diferentes atores, né, do mesmo mercado, então, porque ultimamente a gente se vê muito fechado. Então o governo vai lá, o Estado olha para aquilo, eu como empresa olho para cá, eu como startup vou resolver um problema, às vezes se ela for B2C, vou olhar só para alguém da sociedade, mas não, somos todos integrados e como uma ação reage em todo mundo, né? É visão sistêmica. Aliás, acho que até vale mencionar isso, que acho que talvez não seja tão claro para quem esteja nos assistindo, que a preocupação com dados no Brasil é muito baixa. Do público, tá? Tô falando nós, cidadãos. As pessoas terem a consciência de que isso é uma necessidade. Nós, brasileiros, não nos preocupamos com nossos dados. A gente dá o nosso CPF para qualquer um que pedir. Quem nunca leu o termo de aceite? Só dá o ok lá, quero ver o jogo do BuzzFeed logo. Exato, é basicamente isso. Só vai. Ou cadastra aqui seu e-mail e seu CPF para acessar esse site. Você dá e vai, e segue.
É interessante entender isso, que na Europa essa discussão é muito séria. É tipo, todo mundo sabe falar sobre essa discussão, tem muita gente que está extremamente preocupado, e é o cidadão comum que está ali falando sobre isso. E, tipo, o que vai acontecer? E exigindo o direito de falar ainda mais sobre isso, né? Então é curioso ter passado pouco tempo, obviamente, para absorver tudo, mas entender que é uma sociedade que está preocupada de fato com uma noção de tecnologia e contexto ali de como eles vão interagir com essa tecnologia, que acho que nós não temos. Tipo, nós brasileiros não temos. Tá bem não no que isso seja uma né? crítica, né? Eu tô só querendo dizer que tipo, nós somos diferentes nesse sentido, e não sei se isso é bom ou mal, a gente vai descobrir mais pra frente, eu acho, mas tipo, é bem curioso ver que é diferente, é realmente diferente a percepção que a gente tem e que eles têm. É literalmente isso, a gente não liga de dar nosso CPF pra alguém, a gente entrega a nossa RG pra alguém, né? O cara pede, a gente entrega. E não precisa nem se prender ao CPF, assim, o telefone, assim, por exemplo, se você simplesmente Dado pega simples. o número de alguém e você liga na Europa, é muito mal visto. Exato. A primeira pergunta do cara é aonde você pegou e quem te passou Exato. e como que você me conseguiu ligou meu direto. telefone? E aqui no Brasil a gente tem um certo desrespeito com o consumidor, né? O consumidor, na verdade, seu Já telefone, passa, né? daqui a pouco você está recebendo ligação de uma coisa, você recebe de outra. Você cadastra teu e-mail em um mailing, daqui a pouco você está recebendo 30 origens de dados diferentes. Porque a gente é um pouco desorganizado nesse sentido. Acho que não é uma crítica, mas assim, é uma realidade. Exato. O quanto isso lá fora é visto com uma seriedade e com impactos severos, então assim, a ponto de multa, a ponto de repente até precisar fechar empresas. E aqui a gente ainda está bem no estágio inicial, acho que entrando a lei geral de proteção de dados, começa a mudar um pouco, né? Acho que está previsto para agosto de 2020, mas a gente, se você olha hoje, 80, 90% das empresas não está preparada para isso. É algo que vai acontecer, é algo que vai impactar muito, e a gente ainda está começando a discutir isso. Então é interessante ter essa visão futurística, né? Acho que quando você vai para um evento como o Web Summit, a impressão que eu tenho, pelo menos, você vai uns 4, 5 anos para frente, e aí você volta aqui, você começa a observar e você fala, putz, isso aqui se eu for por aqui... Então você tem... Você consegue acessar o futuro, é um pouco disso, porque... Não porque a gente está, de fato, sem acesso ao futuro, mas porque a gente está um pouco atrasado, e aí você tem acesso a coisas, a tendências, e não só tendências, coisas que já é realidade em outros países e que aqui ainda não. Então, esse é um ponto interessante de participar de um evento como esse, de ter essa experiência. Até porque, como inovação, né, a gente começa a criar bagagem para resolver os problemas que nós temos, seja como país ou como sociedade ou como produto, não importa. A partir do momento que você começa a ter mais contexto do todo que é possível de ser feito. E o Web Summit ajudou nesse sentido, pelo menos na minha opinião, foi um pouco da minha percepção. No momento que eu estava... Muitas conversas que eu estava tendo ou palestras que eu estava vendo, eu percebi exatamente o que o Rodrigo comentou. Perspectivas diferentes de resolver, às vezes o mesmo problema e perspectivas que às vezes eram tipo, de alguém que tentou mais do que a gente, mais no sentido mais vezes. E o lado positivo disso, tá, o copo meio cheio disso, é perceber que tipo, nós não estávamos atrás em tecnologia ou inteligência ou capacidade. Às vezes a gente estava atrás na discussão. A gente estava falhando em debater mais ou sobre... na execução, né? Acho que a gente demora um pouquinho para colocar em prática. Eu não sei se é execução, Depende, porque essa é a minha argumentação. Eu acho que a gente não chegou no mesmo nível de execução porque a gente não discutiu o suficiente. Mas não porque a gente não é capaz de executar no mesmo nível. Eu acho que às ter vezes várias startups brasileiras lá mostra muito isso, entende? Tipo, a gente executa no mesmo nível. Sim. Só que em alguns tópicos nós estamos ainda olhando de forma atrasada. Tem muito a ver com isso de acessar o futuro. Eu acho que é com o porque que você a falou gente tem um no começo de receio evitar de como falar fala. também, Isso, né? isso que eu ia falar. A gente evita alguns quer. assuntos. É exatamente isso. Eu ia falar que a gente evita o assunto, ao mesmo tempo o assunto é importante para junto a gente mudar, né? Mas eu acho que outro assunto que estava muito em pauta era a diversidade. Muito mesmo, e do ponto de vista já de ações práticas do que devem ser feito. Então, vários países estão falando sobre a questão da lei de paternidade, dela ser a mesma da maternidade. Então, estava uma discussão, saiu daqui, de novo, evolução de discussão. E a gente parar de discutir que precisa de falar de diversidade, de fato a gente vai lá já de ações, porque é um fato. É igual com sustentabilidade que a gente falou antes. Então, eu lembro que eu vi uma palestra, eram 3 mulheres. Uma era lutadora do UFC, outra, se eu não me engano, era uma grande cientista e outra era uma filósofa.
E todas elas estavam falando já de ações em diferentes níveis de mercado que precisavam ser feitas para diminuir o gap salarial. Então, eles falavam que o problema do gap estava totalmente relacionado com a lei de paternidade e maternidade de cada país e como isso apoiava para uma evolução da mulher e tudo mais. Então, isso foi falado em vários âmbitos, em vários grupos de minoria também foram colocados. Então, o que era legal, de novo, a gente tem que falar, mas a gente tem que falar do ponto de vista já de atitudes que tem que ser feitas e ser discutidos, como a gente faz ela. Concordo. Né? Então, beleza, a lei de paternidade vai aumentar, qual o impacto disso aqui dentro? Né? Como que essa mulher vai receber durante o período que ela tiver de licença? Ela vai ter direito aos benefícios do mesmo jeito que antes? Enfim, então, acho que, de novo, a discussão aumenta o nível e a gente tem que ir para atitudes agora, né? Acho que isso para mim também foi muito Qual o rico. próximo passo, né? E uma coisa legal qual é o próximo passo? de forma geral, são cases práticos que eles trazem, né? Isso. Práticos e reais, na verdade. Assim, é o que você falou, não é uma discussão do tipo, a gente poderia fazer. Na verdade, assim, vem alguém de um país falando, olha, a gente está fazendo assim, e vem outro do outro país falando, não, a gente está fazendo assim, e compartilha essas visões. Isso eu acho bem interessante. E na linha da diversidade do evento, é interessante que, tipo, cara, estamos na Europa, estamos em Lisboa, mas você ouve o case da França e você ouve o case da Nigéria. Eu quero, tipo, falar, ok, vocês conseguem encaixar qualquer realidade ali no meio e falar, ok, dá pra eu também criar alguma coisa aqui no meio. Eu acho que representatividade, de uma forma geral, principalmente Foi. de países, é muito grande. E nos palcos também eles estavam muito bem equilibrados, assim, você via representatividade em todos os painéis, em todos os speakers, Concordo. então tinha uma preocupação ali, né? Então eu achava muito bonito que sempre tinha uma mulher, sempre às vezes tinha uma mulher negra, porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade de representatividade, então estava tendo tudo isso no evento, ou seja, também a atitude, a gente parar de falar vamos fazer e de fato o evento já tinha isso como quase como um default, assim, E né? sem fazer statement, né? Sem, Não, sem- tipo, é assim, Não preciso pronto. avisar que eu tô fazendo isso. Exatamente. A gente percebeu, mas não é algo, não tinha uma placa assim, aqui tem diversidade. Ele já estava acontecendo, né? Na verdade, acho que a gente notou justamente, tipo, falou, pô, cara, que legal, que bacana como tá se posicionando, olha que interessante. Mas ninguém, de fato, falou exatamente, tipo, não, aqui a gente tá fazendo isso por causa disso. Acho que isso é bem interessante. E disso da experiência, eu vou querer comentar duas coisas. Uma que só reforçar o negócio dos eventos paralelos, né? O que lá é chamado de side event, que é a tradução literal. Mas é bem legal que na segunda é muito intenso isso, porque na segunda o evento começa só à noite de verdade, né? A abertura do Web Summit é na segunda noite. E durante a segunda tem uma série de coisas acontecendo que, cara, você mandou 3 WhatsApps ali para algumas pessoas, você descobre o que tá rolando e consegue um convite. Eu participei especificamente de um evento na segunda-feira o dia inteiro que chamava Ecosystem Summit, que uma pessoa do Cubo foi convidada, redirecionou o convite para mim, e foi um evento que eu encontrei gente de 69 países discutindo como as cidades estavam trabalhando para desenvolver o ecossistema local. Foi, tipo, uma das coisas mais ricas que eu tive durante o Web Summit. Foi, tipo, muito bom, muito bom. E, assim, gente era, tipo, África do Sul, Nigéria, Quênia, Uganda, Paris, Londres, Berlim, São Paulo, México, Cidade do México, Toronto, Tóquio, tipo, assim, surreal de conexão. Um monte de gente muito envolvida em desenvolvimento de ecossistema. Então foi um dia riquíssimo de troca e rolou essas conversas do tipo, nossa, você é do Brasil. Eu acho que só tinha eu e mais uma pessoa do Brasil. Você é do Brasil, a gente sabe que tá acontecendo muita coisa lá, vocês estão com vários unicórnios e tal, mas o que tá acontecendo de verdade? Uma Era assim, curiosidade, né? era assim. Tipo, por quê? O que tá acontecendo Porque lá? agora, de repente, tipo, Então, tipo, as pessoas realmente não tinham tanta informação sobre o Brasil, foi bem interessante entender isso. O que chega pra eles é, de fato, o que a mídia passa, que são os unicórnios. Então, foi interessante entender essa medida de sucesso, que não concordo com ela pessoalmente, mas ela existe e ela é boa pra vender o país. Quer queira, quer não, ela ajuda a vender o país, chama atenção. Você valoriza muito o quanto o governo português vê aquilo como uma oportunidade incrível e que muda a economia do país completamente. E é muito legal você ver aquilo acontecendo naquele momento. Eu vi uma palestra, acho que era do prefeito de Lisboa, se eu não me engano, e foi uma palestra tão incrível, porque ele tinha uma visão tão sistêmica do tipo, olha, hoje eu estou investindo muito em energia, porque eu sei que a partir de energia eu vou conseguir manter meus data centers e eu vou a partir daí conseguir manter minha evolução tecnológica. Então era uma visão tão conectada e tão assim, a partir do Web Summit a gente quer movimentar mais o país, a gente quer movimentar mais a cidade. Faz uma questão do evento ser ali, que eu acho que também é muito interessante, porque a gente vê um país que reverteu uma percepção global, né?
E que tem, Tá. e é através do incentivo ao quê? Empreendedorismo e startups, né? Isso é nítido. Uma coisa que eu acho super legal também é a estrutura que, às vezes, os voluntários eles passam meio despercebidos, mas assim, o Web Summit, eles têm um programa de voluntário muito forte com as universidades, então assim, todos os voluntários são universitários e o cara trabalha um dia e tem acesso aos outros dias do evento gratuito. Então assim, pensa assim, o impacto de você colocar 6, 10 mil voluntários lá dentro, também tendo acesso a esse tipo de informação, de conteúdo, de network. Então, assim, esse cara volta para a universidade pilhado, então ele volta Sim. querendo fazer mais coisa, ele volta querendo transformar. Então, eu achei isso muito legal, assim. Tinham vários tipos de incentivo. Tinha um ingresso que era o Women Tech, Também, muito que legal. ele era bem abaixo do valor. Eu acho que ele era o desconto era quase 40% ou 50%, era bem alto mesmo. E essas mulheres que eram founders de startups ou de empresas, elas ainda recebiam mentoria. Então, além dela já ter um desconto no ingresso para ter o acesso, ela também tinha um book de agenda para ter mentoria lá no espaço. Teve muita preocupação sobre o futuro do trabalho. Várias pessoas falaram sobre o assunto e muito do que eles trouxeram era a importância de desenvolver a sociedade em skill mais tech, assim, né? Você falou muito do gap de profissionais de tecnologia. Muito, e do quanto né? se falta e do quanto ainda... Tem que embora a ter um gente forma incentivo, muita né? gente, a gente precisa formar muito mais. Exato. No mundo inteiro. E tecnologia não deve ser um fim, as pessoas não devem estudar para ser tecnologia, mas elas devem ter tecnologia como meio e usar isso para mudar o mundo. Sim. Isso foi muito, muito falado. E o legal é que falava muito não que o robô vai roubar o seu emprego, mas do ponto de vista assim, talvez a gente tenha que evoluir o que você faz de trabalho hoje para você, enfim, manusear a máquina, ou manusear o projeto, ou aquilo que você vai fazer. Então, de novo, minha sensação foi muito um salto quântico que a gente tem que fazer como sociedade para criar coisas melhores para todos. A tecnologia é uma forma de como fazer isso, né? Eu achei legal também que sobre blockchain eles falaram muito assim, não é para a gente discutir se blockchain vai vir ou não, ele já veio. Eu achei engraçado que eles até falaram assim, antigamente a gente falava, será que esse negócio de internet vai pegar? É a mesma discussão que a gente está tendo aqui. Talvez, às vezes, a gente discutir se o blockchain vai pegar ou não, como eu uso ele para resolver problemas atuais. Como eu uso né? rápido, né? E rápido, como eu aprendo a usar ele e como que eu faço para ele ser algo, mas em paralelo pensando qual o impacto disso para as pessoas. Sem esquecer. O tempo todo, qual o impacto disso? Como que a gente vai fazer isso, na verdade, ser melhor para todos, né? Então, nenhuma atitude ser feita só por ser feita, mas pensar no impacto, de novo, sistêmico, né? Sim. Eu sempre trazia para a questão do Pra mundo, isso, né? né? Do tipo assim, já não dá para pensar só no como fazer e não o impacto que isso vai gerar, positivo ou negativo. E se for o impacto negativo, como que a gente contorna isso e muda? Então acho que essa discussão a nível global ela É muito rica, né? Sim. não, e tá acontecendo. Acho que nunca se aconteceu como acontece hoje. Na mesma lógica de sustentabilidade de negócios, né? Tipo, ainda é um mesmo assunto, mas de uma outra perspectiva, que foi o que o Rodrigo já comentou, foi a discussão que também rolou bastante sobre esse modelo talvez não tão sustentável de crescimento das startups. O sim, modelo que o Vale de do Silício, investimento, eles né? usaram muito esse termo, eu ouvi muitas vezes em alguns painéis, tipo, o modelo Vale do Silício é sustentável, o modelo Vale do Silício é sustentável. E os problemas que a gente está vendo aparecer agora com o WeWork, Uber, Lyft... Falando de saúde também, dos founders. Isso, o quanto vale a pena, sabe? em todos os sentidos. Escala. Era no negócio, no ritmo de investimento, na saúde das pessoas, no que está sendo falado sobre exploração, talvez, de funcionários aí que está sendo levantado. Vários dos probleminhas que estão aparecendo ou que estão dando sintomas aí de alguma forma foram discutidos. Achei, e daí minha impressão pessoal, de que na Europa isso não aconteceu ainda, e que, inclusive, por isso que eles estão preocupados, inclusive, eles não querem ver os founders deles caminhando para a mesma lógica de raciocínio. Eles são um pouco mais conservadores nesse sentido. Eu acho que eles também têm um trabalho maior com qualidade de vida, um life balance é mais forte. Mas lá eu ainda também, vi uma discussão no painel de investidores, no palco de investimento que tinha lá no último pavilhão, falando de que os próprios investidores estão preocupados porque entraram muitos fundos do resto do mundo na Europa, assim como está acontecendo no Brasil, foi por isso que me chamou a atenção essa discussão, e eles estão influenciando como está sendo guiado o investimento na Europa, e que eles estão com medo disso virar uma nova onda de founders que tipo, vão estar menos preocupados com esse impacto e mais preocupados com o crescimento por causa da pressão que eles sofrem, que é o que eles enxergavam ali no painel que aconteceu nos Estados Unidos. Então, achei interessante esse debate também, acho que ele é muito valioso, para a gente, vendo esse último ano aqui
né, batelada de dinheiro que entrou, SoftBank, um monte de outros fundos internacionais. O quanto isso vai influenciar, né? Quanto isso vai mudar o nosso ecossistema nos próximos 2, 3 anos aí, porque a gente vai ver startups agora crescendo surrealmente e vai ser sustentável ou Como lidar com isso? ou nós vamos viver o mesmo problema daqui a pouco. Sim. Que é um risco. É um risco, é um risco. Uma coisa também que eu acho que foi muito forte aí, trazendo para a corporate, eles falaram muito da relação com startups. Então, eu achei interessante, porque isso é uma discussão que também tem lá. Porém, a discussão lá está muito mais no ponto de vista do quanto a empresa não ajuda essa startup a ter uma clareza daquilo que ela quer. Né? Então, eles falaram muitas vezes de tomar o cuidado, porque a startup, quando ela está no início, ela quer vender de qualquer maneira. Né? E ali a responsabilidade da corporate, de quem lida com isso, de não aceitar qualquer coisa, mas ajudar aquele empreendedor do ponto de vista, tá, mas o que é o seu foco hoje? O que você está olhando? Você não é uma consultoria, não vou fechar com você um projeto gigantesco que essa pessoa não vai dar conta. De novo, a sustentabilidade desses dois lados, né? O cuidado para não virar um prestador de serviço e deixar de ser uma plataforma, uma solução tecnológica. Isso é algo que também acontece aqui, né? Às vezes por uma falta de definição e de clareza e às vezes por uma necessidade de capital, o founder fala, opa, peraí, não, acho que se eu mudar um pouquinho o produto eu consigo atender mais e isso a médio e longo prazo barra o crescimento, né? Acaba atrasando o ciclo de validação e crescimento da startup. E aí eles falaram muito assim da empresa ter a responsabilidade de puxar para a qualidade técnica da entrega, né? Então, olha, esse founder, essa pessoa, ela tem que focar na qualidade daquele produto, da qualidade daquele serviço, o quanto que ele realmente, de fato, é escalável, o quanto, de fato, ele está funcionando, do que você ficar extraindo, às vezes, daquela startup algo que não é dela, né? Então, você tem esse tipo de responsabilidade, e eles falaram muito do que aqui no Cuba a gente chama dos corporate ninjas, né? Ou champions, enfim, tem vários nomes, mas é essa figura, a importância de ainda ter uma figura que traduz a startup para dentro da casa. O que eu vi de diferente é que nem sempre isso é mais chamado como área de inovação, mas ela é muitas vezes um elo mesmo, às vezes tem ainda até Open Innovation, mas eu estou vendo que está deixando um pouco de lado o termo inovação, para mais, às vezes é um Venture Builder, ou ele vai ter uma outra terminologia bem focado em como eu construo negócios com a startup e a empresa. Né? E o próprio diálogo de M&A também, de compra. Isso, de equity, como ela vai Tem acontecido também. Muito também e foi discutido em algumas palestras. Você tinha um palco só para falar de venture e eles falando muito sobre isso, sobre a corporação comprando o negócio como um processo de transformação, mas preservando o que é o negócio. Você compra a startup, mas deixa ela ser a startup e manter a cultura. Manter a cultura e deixa ela influenciar a corporação e não a corporação influenciar. Como se ela fosse um agente, né, um vírus ali que entra, mas ele se mantém para ele contaminar positivamente e tal. Então, falar um pouco disso. Fato. Acho que o meu maior aprendizado, o primeiro acho que foi no ponto de vista realmente de como área de inovação eu tenho que estar muito aberta e orgânica acontecendo. Legal. Que às vezes a gente fica com uma preocupação de controle, mas mais do que uma necessidade de controle, eu voltei com uma necessidade de engajar a rede. Eu voltei com uma mente de rede, eu tenho que criar uma rede dentro do B3. E essa rede é que vai me apoiar, né? Mais do que eu ter um formato de controle ou algo do tipo, mas eu tenho que apoiar esse engajamento e sim, uma agenda muito próxima de sustentabilidade, que eu vi que é um must-have, de qualquer forma. E eu tenho vários projetos de diversidade também, então eu voltei me sentindo muito empoderada a continuá-la e ver que é o momento, sabe? Não é mimimi, não é feminismo, feminismo também é positivo, mas é algo que tem que ser feito, de novo, pensando em resolver problemas que sejam para todos. O quanto isso voltou quase como um mantra para mim. Então foram vários itens que eu trouxe, né? Acho que foram os 3 que foram pontos importantes. Eu acho que na linha do que você falou, né? Quanto mais tempo a gente demora para discutir determinados assuntos e resolver, mais para trás a gente fica. Porque os assuntos mais tecnológicos estão envolvidos com esses assuntos. Então, sim. Se a gente demora, se a gente demora para resolver o básico, a gente não consegue chegar no avançado. Então acho que essa é uma lição. Para mim, uma lição que desde a primeira edição traz, assim, é muito fácil a gente aqui no Brasil abrir uma startup e querer trabalhar Brasil. E o Web Summit sempre me traz essa provocação do tipo, vamos globalizar. Então, assim, toda vez... Acho que foi até talvez um erro bom ou ruim, mas assim, como eu fui em 2017, desde 2017 a gente fica com essa pilha, não, tem que fazer, tem que pensar no mundo e tal. Então, assim,
provocação a pensar global é algo muito interessante. E não só pensar global, mas pensar multicultural. Você pensar, putz, mas será que do jeito que está aqui eu vou resolver o problema de vários países? Então, essa provocação é muito boa. A provocação de conexão, é o que você falou, o jeito que eles fazem network e de você talvez falar mais com a pessoa e não tanto com a empresa e entender a cultura. Humanizar o contato, né? O contato mais humanizado. Eu sinto muito isso, assim, sabe? É um tipo de contato diferente do cara tirar e te dar um presente e falar, cara, eu só tenho isso, mas eu quero te... Sabe? É um negócio que aqui, eu não me... Pelo menos assim, hoje eu não me imagino fazendo a mesma coisa, ir num evento no Brasil e falar, cara, eu gostei tanto de conversar com o que você faz que eu quero... Eu sinto que eu tenho que te dar alguma coisa, sabe? Eu achei isso muito legal. A provocação, então, do network é algo muito boa. E o do pensar grande, assim, para mim, olhar o Web Summit, o fundador do Web Summit, ele postou no Instagram dele, durante o evento, uma foto do primeiro evento que tinha 400 pessoas e uma foto da abertura gigantesca. Então, assim, acho que o pensamento de pensar grande, sabe? É o maior evento do mundo e começou pequenininho, lá na Irlanda, escondidinho e não é tão antigo, assim, ele fez num tempo recorde, então... E tinha outros eventos até maiores, mais antigos, e ele conseguiu trazer uma proposta. Cara, eu tive alguns aprendizados aí também. Acho que o principal pra mim, eu voltei muito com uma visão macro na cabeça, muito, tipo, foi muito forte isso em mim. O primeiro de tudo, eu fiquei muito incomodado a um nível pessoal e eu tentei trazer isso pro Cubo. Acho que a gente tá rolando conversa sobre isso, até como que a gente se envolve nisso, mas que cara, todo mundo que você conversava das delegações dos países no Web Summit era tipo, vem empreender no meu país, vem trabalhar no meu país, vem morar no meu país, não importa. Você empreende, você é dev, você é founder, não importa, você tem que morar no meu país. É tipo isso. Estamos preparados para te receber. Né? Exato. E assim, e eu senti assim, cara, ninguém no Brasil faz isso. Nenhum agente. E olha que tinha um stand do pessoal da CAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, que era o Floripa né? Conecta. Que era o Floripa Conecta, que tava lá. Né? É verdade. Ele tava lá e ele tinha um pouco dessa ponta, mas eu acho que não tão... Mais numa ponta de vender Floripa do que chamar... Isso. Né? E o ponto é esse. Acho que no passado a gente tem a Apex, que faz um excelente trabalho, na minha opinião, e ela sempre ajudou a levar startups para fora, para as startups tentar fazer negócio lá fora. Então, tipo, né, tentar gerar mais receita fora do país. Internacionalização. Internacionalização, exatamente. O Floripa Conecta, estando lá, acho que foi a primeira iniciativa de, tipo, venham conhecer Floripa, venham conhecer o Startup Summit, que é o evento deles, que vai acontecer ano que vem de novo. Mas eu acho que ainda assim, de novo, a gente não faz isso estruturado, a gente não vem do país. Eu entendi o que você quis dizer. O apelo do assim... Por que você não vem empreender no Brasil? Exato. Por que você não vem empreender no Brasil? Por que você não vem trabalhar no Brasil com tecnologia? Por que você não vem investir no Brasil? É tipo assim, e de novo, a só síndrome essa do visão vira-lata. De ir pra fora, né? Não de vir pra cá. E é a síndrome do vira-lata, porque a gente tem um país maravilhoso pra se morar, com os problemas que existem em diversos outros países que estão lá também vendendo seus países. Tipo, ou seja, o lado negativo que a gente tem e o positivo que a gente tem equilibra com o positivo e negativo de outros países. Mas você sabe e eles estão lá. Eu já participei de alguns programas com a Apex e eles sempre dão essa orientação. Gente, é muito comum o brasileiro vir e às vezes assustar os caras reclamando das dificuldades isso aqui, e não falando das coisas boas que tem no Brasil. E a gente realmente, pô, porque a gente não, sabe, a gente não compartilha coisas legais que tem aqui, sabe? Por que a gente não fala do Cubo? Sim. Cara, já viajei a vários países do mundo. Eu não acho um espaço que oferece o que o Cubo oferece. Não, e a gente não fala disso, que assim, por que a gente não tá lá batendo nessa tecla, né? Na discussão sobre o ecossistema, quando eu tentei explicar pra eles o que era o Cubo, tipo assim... Travou. Eu consegui explicar, mas eles não conseguiam entender. Eles não conseguiam entender. Tipo, a única comparação possível que eu fiz, que eles mapearam na cabeça dele o que era, foi quando eu comparei com a Station F. Ainda assim, porque a maioria sabe o que é a Station F, mas a maioria não conhece, nunca foi até a Station F. Então eles olharam na verdade e falaram, ok, então é um lugar muito grande com muita coisa. É isso que eles entenderam. É isso que eles entenderam. Mas na cabeça deles eles não entendem. Tipo, os desafios que eu tinha aqui, que eu tenho aqui, eles não conseguiam me ajudar muito, porque não conseguiam mapear. Mas enfim, isso é um dos pontos, sobre eles não entenderem o Brasil. Mas meu ponto é, falta a gente estruturar informação. Falta a gente estruturar a informação para fora e vender o país para fora e falar, tipo, cara, tem oportunidade de você empreender aqui, tem setores para você atuar, a gente tem desafios específicos, a gente tem um mercado absurdamente bom em vários setores diferentes, a gente é líder de mercado numa série de indústrias, ou segundo no mercado, então, que já é tão bom quanto, né? E trazer talentos, né? Hoje a gente tem perdido grandes talentos aqui no Brasil, mas a gente não traz talento, assim. Exato.
quando a gente conhece um cara de fora que trabalha aqui no Brasil, a gente fica muito impressionado. E não Exato. deveria ser algo normal. Deveria sabe? ser normal. É um talento que tá Deveria ser normal. aqui dentro do país. Você deveria procurar um desenvolvedor na Croácia, na Ucrânia, no Canadá e na Argentina. E dá na mesma. E a gente ainda se impressiona muito, fala, meu Deus, o cara é gringo, tal. Exato. E deveria ser algo completamente normal, do tipo, pô, a gente traz talentos, porque o país é tão bom, oferece um espaço, a gente trabalha com tecnologia de ponta, a gente tem que ter talentos se interessando pelo Brasil. Exato. A segunda foi um pouco desse senso de pertencimento, tipo, das várias iniciativas. Então, ver a galera de Portugal, especificamente, e de Lisboa, reunidas ali no Made in Lisboa, o tempo inteiro o stand deles lotado, tava aceleradora, tava iniciativa, tava governo, tava um monte de startup, os unicórnios estavam em volta. Então, tipo, eu conversei com uma moça que tava, tipo, segurando um daqueles bonecos gigantes lá, vestido, um urso ali, que era um mascote de uma startup. Fiquei conversando com ela, uma loira autona, tipo, mais alta que eu. E saí da conversa, ela escaneou meu contato, a gente trocou contato, era de uma startup de recrutamento, inclusive. E aí chegou um amigo meu do lado que mora em Portugal, ele virou pra mim e falou, você estava conversando com a fundadora de um dos 10 unicórnios aqui de Portugal. Deu, tá bom. Então, tipo, ver que essa galera estava envolvida numa iniciativa do governo ali, numa iniciativa relacionada a várias iniciativas, né? Não era só o governo. Então essa unicidade ainda, acho que a gente está melhorando muito nisso, mas acho que ainda dá para evoluir. E o Cubo, sim, pode ter um papel muito forte nisso, então por isso que eu trouxe essa provocação muito forte. E por fim, acho que vem esse ponto do aprendizado que tem muito a ver com vocês, principalmente, com o corporate, eu quero dizer, que é, cara, como a gente traz de fato essa conversa mais séria, sabe? Como a gente ajuda esse processo de criar as áreas, de ser mais orgânica essa inovação, de fazer uma lógica de conexão entre corporate e startup, que não seja puramente eu quero vender pra você, eu quero te comprar, tipo, cara, que não pode ser... É uma lógica de troca e relacional, os dois lados relacional. E, tipo, não transacional. Total, tipo, no final do dia, as duas empresas são duas empresas. Não importa o tamanho delas, as duas estão construindo o futuro da nossa cidade, do nosso país e talvez do mundo. Elas têm que se conversar e trabalhar juntas, e não ficar tentando vender e se brigar, não entender o lado do outro. Relacional 100%, como facilitar esse processo. Então essa provocação ficou na minha cabeça muito forte. Bom, é isso, Brasil gente. Summit. Acho que fica um convite aí, se você nunca for, vá. Acho que esse é o resumo. E acho que a gente já tem bastante conteúdo para trabalhar em 2020 aí, com certeza. força total. Obrigada. Obrigado. Valeu! Tchau.